técnica de reprodução de peixes em cativeiro desenvolvida pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas foi um passo fundamental para que a piscicultura se consolidasse no Brasil. Várias regiões do país investem na atividade, que proporciona sucesso e lucro no campo. No Nordeste, os piscicultores se multiplicam. Alguns exercem a atividade em grupo, outros preferem tocar sozinhos o próprio negócio. Pequenas ou grandes, as fazendas mostram o nível de conhecimento e o alcance surpreendente da atividade, que tem como carro-chefe a tilápia. É o que você confere no programa Conhecer de hoje. Opção pela tilápia. Por que criadores tradicionais e novos empreendedores apostam na espécie? Peixe de água doce na praia. Alevinos de tilápia se multiplicam nos viveiros de uma fazenda no litoral oeste cearense. Natureza e ciência, o passo a passo do processo reprodutivo que começa nos viveiros e termina no laboratório. Tratamento especial. Profissionais dedicados acompanham toda a cadeia produtiva e garantem que os ovos retirados da boca dos peixes gerem milhares de alevinos. Selo de qualidade, tilápia produzida no Ceará é disputada por mercados do sul e sudeste do país. O programa Conhecer está no ar. Novembro de 1932, a indicação de um gaúcho, bacharel em Ciências e Letras, para a chefia da Comissão Técnica de Piscicultura do Nordeste desencadearia um novo momento no semiárido brasileiro. A partir do ano seguinte, com a instalação de um laboratório central em Campina Grande, na Paraíba, Rodolfo Fonhering começou um grande trabalho de pesquisa, percorrendo vários estados e catalogando todas as espécies nativas. Sua paixão era a piscicultura e exatamente por isso dedicou a maior parte dos experimentos à cadeia produtiva do peixe. É dele uma das mais importantes técnicas de reprodução, a hipofização, que ganhou o mundo. Mas Rodolfo Fonhering também diagnosticou a necessidade de trazer para o Nordeste peixes de outras regiões do Brasil e até mesmo de outros países. Uma dessas espécies é responsável pela grande revolução na piscicultura nacional, a tilápia. Esses viveiros ficam no distrito da Taíba, município de São Gonçalo do Amarante, no litoral oeste do Ceará. A aparente tranquilidade da água, retirada dos açudes da região, esconde uma riqueza em cada um desses reservatórios. Eles são abrigos para a criação da tilápia, a estrela da aquicultura cearense. É aqui que acontece o processo de acasalamento da espécie, seguindo um rigoroso ritual técnico. A gente captura fêmeas do viveiro, que é um plantel. Por exemplo, esse viveiro aqui a gente tem um plantel nele. A gente faz o plantel, tem um plantel, a gente separa as fêmeas de boa qualidade, da melhor qualidade, e os machos, de uma linhagem boa também, e acasala eles 67 machos e 133 fêmeas. Aí, desse acasalamento, durante 7 dias, a gente faz a coleta do ovo. Chegamos no momento certo de acompanhar o início do processo de produção da tilápia. Os funcionários da fazenda mergulham em um dos viveiros para fazer a desova do peixe. Eles passam uma tela de uma extremidade à outra do APAS. O objetivo é forçar o deslocamento dos peixes na mesma direção. Uma a uma, as matrizes são exibidas como verdadeiros troféus. As fêmeas são retiradas dos APAS e trazidas para a beira dos viveiros. Pressionadas na água, elas esperem os ovos. Esse modo de reprodução faz da tilápia um peixe muito especial. Esses buracos, cavados pelos machos dentro dos viveiros, são indicativo dessa maneira muito especial da espécie se reproduzir. Esse peixe, ele é muito diferente dos outros na forma da gente conseguir produzir o alevino, produzir a larva dele, né? A forma de acasalamento dele não depende dele subir corredeiras ou piracemas, né? Ele consegue se reproduzir sozinho em água parada. O macho ele faz um ninho, ele escava e atrai a fêmea que está apta à reprodução. A fêmea vem, deposita os ovos, o macho fertiliza, a fêmea recolhe esses ovos na boca, onde é feita essa incubação durante aproximadamente 3 dias e meio a 4 dias para a larva nascer. Depois ela segura essa larva na boca mais
na faixa de 3, 4 dias. Isso vai depender muito da temperatura da água e a densidade que esses animais estão. À medida em que as tilápias são retiradas dos APAs, na boca da matriz reprodutora, surgem porções de ovos que vão gerar novos alevinos. E eles, os ovos, são milhares. Cada fêmea de 1 quilo desova em média 6 a 8 mil ovos. Valdiano, o encarregado dos viveiros, e Gilberto, técnico em produção, fiscalizam atentamente cada um dos viveiros e cada APAs dentro deles. É preciso ter muito cuidado com os criatórios. A água não subir acima dos APAs, entendeu? Para os peixes não fugir para fora, entendeu? Aí a gente tem que ter bastante cuidado de um viveiro para o outro no manejo, fazendo o transporte, porque não deixar escapulir os reprodutores na hora que está levantando o APA, eles pulam. Ter muito cuidado para a gente controlar essa perda, para a gente não ter... Mais na frente a gente for olhar, não tem nenhum reprodutor dentro do APA, a gente perdeu tudinho. A gente focaliza muito nisso também para a gente não ter perda de reprodutor. A responsabilidade tem uma forte justificativa. Os ovos que saem da boca de cada tilápia são acondicionados em bacias de plástico. É uma responsabilidade muito grande. O laboratório, por exemplo, a gente tem que estar 24 horas dele direto. Não pode parar, o laboratório funciona direto, 24 horas. Os viveiros aqui tem que estar olhando, fazendo manejo de água, para a água não ficar ruim, medindo a água, fazendo tudo. Quando chega dos viveiros, os ovos de tilápia são recebidos por Dona Antônia. A ex-assistente de limpeza já trabalha nessa fazenda há 6 anos e aqui aprendeu muito sobre a tilápia. Eu aprendi a analisar a água, fazer a porcentagem dos peixes que tem mortalidade, quanto é que tem macho, fêmea. A gente faz aquela análise que o Ronaldo falou anterior, no microscópio, para saber a quantidade de macho, deu 99% de macho. Aí tudo isso eu aprendi. Nas mãos hábeis de Dona Antônia, os ovos de tilápia recebem atenção e carinho. Primeiro, eles passam por um processo de limpeza. Depois de medidos, os dados sobre os ovos são anotados. E finalmente Dona Antônia os coloca nas incubadoras. São muitas, dispostas lado a lado. Elas recebem os carregamentos de ovos. As incubadoras desempenham um papel fundamental nesse processo de reprodução. Aqui a eclosão, né? A absorção. Vocês vão ver nas imagens tipo aquela bolinha de ping-pong que tem embaixo, a vesícula vitelina, porque o peixe ele não tem boca quando nasce. Ele vai absorver essa vesícula vitelina e depois ele começa a ser tratado com a ação hormonada. O tempo passa e os ovos vão, aos poucos, eclodindo. Dentro das incubadoras, eles parecem ondas. É a celebração da vida. Os alevinos vão despertando, ganharam contornos em movimentos rápidos. No próximo bloco, a etapa de maturação. Os alevinos recebem dosagens de ração com hormônios que garantem a chamada reversão sexual. A meta é assegurar o maior número de peixes machos nos viveiros. Das antigas técnicas de manejo às novas tecnologias, a cadeia produtiva da tilápia evoluiu e hoje o peixe passa por um constante trabalho de melhoramento genético. A reprodução da tilápia é cuidadosamente acompanhada por especialistas, desde o acasalamento até a eclosão dos ovos que fazem surgir os alevinos. Os tratos culturais da tilápia foram aperfeiçoados e, a partir da exigência do mercado consumidor, o peixe ganhou atenção especial em toda a cadeia produtiva. O cultivo em laboratório segue um rigoroso manual de procedimentos, que estabelecem desde a quantidade da ração até a temperatura da água onde os alevinos são criados. Com a eclosão dos ovos e o surgimento dos alevinos, vêm as primeiras observações. Gilberto separa algumas unidades e faz uma análise com as amostras. É um passo para a chegada dos alevinos ao laboratório de análises. O laboratório, no caso da larvicultura, né, aqui que é onde nós estamos agora, ele tem uma função que para nós, como fornecedores de um produto para o mercado consumidor, no caso o alevino de tilápia,
para os produtores é muito importante. Aí, todo lote de alevino que a gente comercializa, a gente reserva uma amostra desse lote, de 100 animais. A gente leva esses animais até um peso médio de 30 a 35 gramas para que a gente possa verificar e atestar a qualidade da reversão sexual que a gente fez nesses alevinos. Então, num lote de 100 animais, a gente geralmente tem conseguido alcançar aí a média de 97 a 98, às vezes 99% de animais masculinizados, que é importantíssimo para o produtor. Depois da fase de incubação, os minúsculos peixes passam para outra fase, o da maturação. O número de recipientes em relação às incubadoras é quase o mesmo. A diferença é que, nesse momento, os alevinos começam a receber a ração, que vem dosada de hormônios. Dona Antônia coloca cuidadosamente a ração em cada bandeja. Tanto cuidado é facilmente explicado. Essa é uma fase decisiva para a produção. É que o hormônio vai concluir a sexagem do alevino, que começa ainda no período da incubação. Já começa a partir do momento que ele absorve a vesícula vitelina e ele abre a boca. Ele abriu a boca, começa a ser dado ração 24 horas por dia, de 1 em 1 hora, ração hormonada para ele se transformar totalmente em macho. A maturação, como o próprio nome sugere, termina o processo de sexagem do alevino da tilápia. Ele aprende a comer ração aqui, fica mais 10 dias, 15 dias, depende o clima como está. E aí, porque aqui nós temos temperatura controlada, pH, dureza de água, todo o sistema fechado de recirculação, onde nós temos uma qualidade total da água e uma atenção total em cima da larva. Em todas as fileiras do laboratório, quer seja no setor de incubação, quer seja na maturação, os encarregados da produção usam aparelhos para medir a temperatura, que varia entre 26 e quase 29 graus. A temperatura da água nos pequenos reservatórios também é importante no processo de maturação do alevino. Se há uma estabilidade de temperatura, a larva vai comer mais. Ela vai comer mais, ela vai crescer mais rápido, diminuindo essa perca na alevinagem, na primeira larvicultura. Na cadeia produtiva, a ração é outro item essencial para que os ovos que chegaram ao laboratório e deram origem aos alevinos sejam quase totalmente transformados em machos. São 30 a 35 dias de ração contínua de hora em hora. Ração hormonada, a gente trabalha com hormônios aqui para poder haver essa transformação da larva, porque quando a larva nasce, ela não tem sexo definido. Nenhum peixe tem sexo definido quando nasce. Enquanto a tecnologia gera vida nos tanques do laboratório, milhões de vida, Ronaldo Leitão, o dono da fazenda de criação de tilápia na Taíba, observa tudo ao lado do técnico em reprodução Gilberto Henrich. O jovem empresário, que antes trabalhava na indústria farmacêutica, revela que deixou tudo para apostar na criação de peixe. E por que a tilápia? A tilápia é uma espécie, hoje, comercialmente falando, que tem a tecnologia de produção e de cultivo totalmente dominada. E para começar a produção da tilápia, o empresário optou por fazer uma pesquisa fora do Brasil e decidiu importar as matrizes do local de origem da espécie, a Tailândia. Dos 80 mil alevinos trazidos para o Ceará, apenas 20 mil foram selecionados. Quando a gente iniciou esse projeto aqui, a gente pesquisou bastante, eu viajei, fui para outros países para ver como realmente era produzido, né? Porque todo mundo diz ou comenta, não, para produzir peixe é fácil. E não é nada fácil. É uma atividade de alto risco, né? É uma atividade que requer um cuidado e uma atenção especial e diária. Então a gente trouxe esse material genético para cá e nós estamos utilizando esse material genético, que são essas matrizes até hoje. Nosso banco genético é composto dessas tilápias que realmente têm uma genética superior. Ronaldo comemora um aumento significativo na produção da tilápia. Eu me lembro como se fosse hoje, que na época que a gente foi começar, a gente produzia de alevino e por via de consequência de tilápia nativa, a gente produzia 10 toneladas de tilápia por mês. E a gente vem em todos esses anos aumentando a nossa produção e hoje a gente produz 30 toneladas de tilápia por semana. Existe sempre uma demanda que não é atendida e por conta dessa demanda que não é atendida, a gente vem sempre aumentando a produção, não só de alevinos, como também do produto final, que no caso é a tilápia já pronta para o abate e para a comercialização. O Ceará é o maior criador de tilápia do Brasil.
No ano passado, o estado produziu 25 mil toneladas de peixe. Mas se por um lado a produção se destaca no cenário nacional, por outro a oferta ainda é menor do que a procura. Para dar conta de todo o consumo, precisamos importar mais 15 mil toneladas do pescado. No cardápio dos cearenses tem tilápia de outros cantos do Brasil, como por exemplo da Bahia. O problema é que a tilápia que vem de fora não tem o mesmo tratamento que o peixe recebe, pelo menos nessa fazenda, a maior produtora de tilápia do estado. E isso preocupa os produtores locais. Mas essa questão realmente atrapalha, porque existem normas sanitárias que devem ser seguidas, ou que pelo menos deveriam ser seguidas, né? E os órgãos fiscalizadores, especificamente do nosso estado, não conseguem, muitas vezes não por falta de vontade, mas por falta de recursos, acompanhar e fiscalizar a entrada de outros produtos, no caso da tilápia, que vem de outros estados e que não obedecem essas normas de fiscalização, de sanidade, né, de transporte em caminhões refrigerados ou em caminhões com baú, o gelo em quantidade suficiente para manter a qualidade do produto, para que o consumidor final não seja lesado e não seja prejudicado. Numa situação inversa, usando a tecnologia como aliada, o que lhe permitiu o selo de inspeção federal, o Ceará está mandando tilápia para o sul, o sudeste e o centro-oeste do país. Hoje a gente está, uma parte da nossa produção, porque a gente vende a maior parte da nossa produção de tilápia, é viva, em caminhões Transfish, com água, a gente entrega o peixe vivo, que esse sim é um produto de qualidade superior, porque o peixe está vivo. Só que está existindo também uma demanda por parte de outros estados do Brasil, São Paulo, Brasília e Rio Grande do Sul. Eles estão querendo comprar o filé de tilápia. E na região deles é um pouco mais complicado de se produzir, porque o clima é mais frio e a tilápia é um peixe tropical, de clima quente. Então a gente já está pegando uma parcela dessa produção e nós já estamos hoje processando. É um frigorífico parceiro nosso aqui. Nós já estamos fazendo o filé de tilápia, tipo exportação, ou seja, com um padrão de primeiro mundo, e estamos enviando esse filé para os mercados de São Paulo, Brasília e o Rio Grande do Sul. O interesse de estados como São Paulo, Goiás e Rio Grande do Sul pela tilápia do Ceará é um sinal positivo da evolução do mercado. Nós estamos fazendo esse envio de produto para fora do estado pela procura desses mercados. Então, a aceitação para nós tem sido até maior do que nós esperávamos, porque é um mercado que surgiu pela procura do cliente. Nós não fomos atrás desse mercado, os clientes vieram atrás do nosso produto. Então, isso gera uma credibilidade, inclusive no trabalho que é feito por nós, com a emissão de CIF, que nós temos a emissão desse certificado, que é uma coisa muito boa, acompanhamento de inspeção sanitária, isso tudo a gente tem feito, que é o que a gente tem que levar a qualidade do produto final ao cliente, seja aqui ou seja no Rio Grande do Sul. No próximo bloco, a última etapa do processo produtivo, os alevinos são preparados para chegar aos compradores. E ainda, empresas estrangeiras interessadas em investir na criação de tilápia no Ceará podem alavancar o setor produtivo e reduzir a demanda por pescado. Depois de passar por duas importantes fases, a incubação e a maturação, e já com a sexagem definida, os alevinos da tilápia seguem para outra etapa da linha de produção, a classificação. Nem todos os alevinos que chegaram até essa fase vão para os compradores. A seleção final daqueles que estão aptos ao mercado é simples, mas bastante eficaz. No final, somente os alevinos mais fortes e com a capacidade ideal para o crescimento são selecionados por sua própria natureza. Segundo a Agência de Desenvolvimento do Ceará, a ADESE, a demanda de alevinos de tilápia no estado gira em torno de 2,6 a 3,8 milhões por mês. A oferta está abaixo desses números. Estima-se que a produção atual de alevinos chegue a 2,5 milhões. Os empresários cearenses que estão apostando na evolução da cadeia produtiva. Otimismo que está tomando conta de criadores em todo o país. Norte de Santa Catarina, hoje o Paraná, São Paulo, 99%, para não falar 100%, das criações comerciais de peixes são de tilápias. Né? Tilápia para pesca e pague, tilápia logo para mesa, filé de tilápia para exportação. É um mercado muito grande e que tem a tendência muito grande de crescer, na faixa de 30% ao ano.
Esse crescimento gerado pelo interesse de quem está de olho no mercado é acelerado pelas facilidades que a própria espécie proporciona aos criadores. Hoje, essa tilápia ela é o frango da granja. É o peixe que aguenta uma alta concentração de animais por metro quadrado. É um peixe de crescimento extremamente rápido, de carne hiper saborosa, desde o peixe in natura até o filé. É um peixe que ele cabe na mesa desde da pessoa menos exigente até o mais alto paladar. Como exemplo para os demais empresários que querem investir na criação de peixe em cativeiro, depois do sucesso obtido há décadas pelo Centro de Aquicultura do Denox, em Pentecoste, vem de um laboratório particular no litoral oeste do Ceará uma experiência exitosa na criação da tilápia. Investimentos que resultaram, até agora, em bons resultados. Depois de passar pela limpeza, incubação e maturação, os alevinos seguem para esses tanques em outra área do laboratório. Depois de passar 4 semanas no período de reversão sexual, o alevino finalmente é trazido para este setor, o de classificação. E tudo começa neste tanque. É aqui que o instinto natural do peixe é fundamental dentro do processo de classificação. Os funcionários da fazenda passam uma grade dentro do tanque. Esse é um processo natural, porém forçado, para selecionar os melhores alevinos. O alevino, depois de revestido, ele vem aqui para ser classificado por tamanho, né? Porque a gente tem um tamanho padrão de comercialização, que é acima de 0,8 gramas por alevino. Ele varia de 0,8 a 1,2 gramas. Logicamente, como em todo ser vivo, existem alguns animais que não dão esse tamanho de 0,8 gramas acima. E esses animais são selecionados aqui, eles são separados, os menores são separados dos alevinos que batem o peso padrão que a gente tem para comercialização. E esse processo de classificação é feito através de um estímulo forçado. Como é esse estímulo forçado? A gente direciona um jato d'água e é uma tendência natural do peixe, você já deve ter visto na piracema, por exemplo, o peixe ele nada contra a correnteza. E enquanto ele está nadando, a gente passa uma grade selecionadora aproveitando esse movimento natatório do peixe. Os menores passam nessa grade, é uma grade verticalizada, vertical, e ele passa nessa grade, os menores, e os maiores ficam retidos nessa grade. Aí a gente vai e coleta esses maiores, que é o tamanho padrão que a gente quer, e leva para um outro setor, que é o setor de depuração, para depois ser embalado e enviado para o mercado consumidor. Depois desse passo, os alevinos que não foram selecionados são descartados. Não voltam para as fases iniciais. Aqueles que foram classificados agora vão para a última etapa, a depuração, que acontece nesses tanques. A fase final é tão importante quanto as demais. É nela que o cuidado se volta para a manutenção da qualidade do produto que vai chegar na ponta da cadeia, o consumidor. O meio de transporte do peixe é a água, é onde ele vive, né? Então, ele não pode ser transportado se ele tiver alimento no trato intestinal. Por quê? Porque ele vai defecar e as fezes vão ficar na água e, por via de consequência, vão contaminar a água e o animal vai morrer. Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que, entre aspas, esvaziar o trato intestinal desses animais, para que eles vão para o setor de embalagem já com o mínimo de alimento possível. Então, eles ficam aqui, nesse outro setor, que é o setor de depuração, em água corrente, abundante e corrente, troca de água, para que ele excrete todo o resto de alimento que ele porventura possa ter no trato intestinal, e aí ele possa viajar sem que ele suje a água do saco plástico onde ele vai ser embalado e vai ser enviado para o mercado consumidor. Entre uma e outra peneirada, os alevinos da tilápia vão seguindo o curso da cadeia produtiva. Falta pouco para o peixe chegar aos compradores, os produtores que vão dar continuidade ao processo. É hora de tirar os alevinos e ensacar. Depois, mais oxigênio para viabilizar o transporte do peixe até o seu destino. No Ceará, que consome 900 mil alevinos de tilápia por mês, os maiores compradores são os criadores particulares, como associações do açude Castanhão e do açude Jaibaras. Tem Sobral, inclusive, é abastecido pelo açude Jaibaras, que tem produtores lá. Em Juazeiro, nós ainda não estamos atuando, mas na região metropolitana de Fortaleza, Pacajus, Horizonte, Chorozinho, Barreira, para o lado do litoral, Calcaia toda, São Gonçalo do Amarante, nós já estamos atendendo e entregando peixe em todas essas cidades vizinhas da Fortaleza.
Outra parte da produção na Taíba segue para o açude Sítios Novos, onde a própria empresa especializada em produzir alevinos também tem uma fazenda para engorda. Essa é outra etapa da cadeia produtiva do pescado no Ceará. O programa Conhecer termina aqui. Para se comunicar com a nossa equipe, você pode mandar uma mensagem para conhecer@tvdiario.tv.br. Até o nosso próximo encontro.